A história começa durante a colonização da América do Norte, numa área do Canadá que é então chamada de Nova França. Assim que chega à colônia, um padre chamado Brind'Amour é atacado por uma besta que tem fome de cristãos. A única reação do padre diante da terrível criatura é erguer seu crucifixo para os céus. 20 anos depois disso, um rapaz chamado Joseph Coté está se divertindo com uma amiga quando um grupo de guardas derruba a porta e lhe dá voz de prisão. Ao mesmo tempo, um grupo de jovens francesas recém-chegadas estão esperando as ordens da madre. Elas ganharam o apelido de filhas do rei e foram enviadas da França para casar com os colonos. Uma delas se chama Marie Labotte, e ela está muito otimista com a proporção de 10 homens para cada mulher e por isso diz à irmã Sophie que elas vão poder escolher à vontade. Então a madre chega avisando que o Lord Beaufort está a caminho e ele vai escolher as 7 melhores garotas para sua própria família. Enquanto isso, o pessoal da cadeia também espera uma visita ilustre, pois o padre Brind'Amour está chegando para ouvir a confissão de Joseph. Apesar de ter cometido apenas pequenos crimes, ele foi pego no flagra com a esposa do superintendente e vai para a forca em breve. Porém, ele convence o amigo do guarda a lhe dar um gole de vinho e bate a cabeça dele na grade para roubar a chave, fugindo da cadeia e deixando o outro trancado em seu lugar. Lá fora, as filhas do rei estão passando bem na frente do guarda e ele aproveita para se esconder no meio delas sem ser visto. Porém, não demora muito até que percebam a fuga e um grupo de guardas logo o avista, correndo atrás dele na floresta. A sorte de Joseph é que o cachorro deles não se empenha muito na caçada e ele consegue despistá-los depressa. Ao encontrar um padre morto no campo, Joseph decide assumir a identidade dele e recomeçar no vilarejo vizinho. Quando o Lord Beaufort chega com seus 3 filhos, a seleção não é bem como Marie esperava. Ele examina as moças como se fossem animais e reclama da qualidade para a madre, escolhendo as mais encorpadas e menos falantes. Sophie é uma das escolhidas e Marie quase fica de fora, pois o Lorde acha que ela é feia. Porém, os nobres ficam com medo da peste quando a 7ª escolhida começa a tossir e isso abre uma vaga para Marie. Depois de uma pausa para roubar comida, Joseph segue pela mata e aperta o passo quando algo passa por trás dele de repente, mas acaba tropeçando e bate a cabeça. Semiconsciente, ele percebe que está sendo arrastado e vê à frente uma coisa enorme coberta de pelo escuro. Felizmente, aquilo é só o agasalho de um camponês avantajado que se chama Vadeboncoeur. Ele enfia a cabeça de Joseph numa bacia cheia para acordá-lo e se espanta com os palavrões, pois o outro se esqueceu por um momento que agora ele é padre. Vadeboncoeur o carrega para dentro e todos os acolhem sem reclamar por causa da batina. Eles avisam que logo haverá muitos casamentos para celebrar por ali, pois Lord Beaufort está trazendo várias filhas do rei. A notícia do fugitivo já chegou por ali também e eles começam a xingar o criminoso sem saber que estão sentados com ele. Mas Joseph entra no personagem e diz que o pobre homem é só uma ovelha desgarrada. Enquanto os guardas espalham cartazes à sua procura, ele se enturma com os camponeses ao redor da fogueira. Todos se calam ao ouvir um uivo sinistro que os faz lembrar do padre Brind'Amour e as lendas sobre o dia em que ele chegou. Vestindo uma pele de lobo, o camponês Aurélien conta a história de forma dramática, dando sustos em todo mundo. Ele interpreta tanto o padre como o lobisomem e conta que Brind'Amour enfrentou a besta recitando um Pai Nosso, munido apenas de um crucifixo. A plateia se anima com o enredo, mas ficam ressabiados com a demora quando Aurélien se afasta durante a performance. Ele retorna gemendo de dor e seus amigos dão risada da encenação, sem notar suas tripas escapando de uma ferida no estômago. A turma só percebe que o perigo é real quando ele tomba de lado e os olhos da fera aparecem bem atrás dele. Os camponeses entram em pânico e cada um corre para um lado, mas Joseph se inspira com a história que acabou de ouvir e decide combater a besta com o crucifixo. Só que em vez de erguê-lo e rezar, ele usa a cruz como um punhal e ataca a criatura pelas costas, arrancando um tufo de pelo no embate. A fera é revida com uma mordida, mas acaba indo embora e os outros voltam para socorrê-lo. A camponesa Emerentienne fica inconsolável com a perda de Aurélien e cuida do falso padre enquanto os outros decidem o que fazer. Vadeboncoeur elogia a coragem do jesuíta, comentando que eles nem sabem o nome da pessoa que os salvou. Então eles decidem vasculhar a bolsa dele e ficam estarrecidos ao ler o nome Brind'Amour na primeira página da Bíblia. Agora eles acham que estavam na presença do famoso padre esse tempo todo, mas agora Joseph já desmaiou de dor e não pode se explicar. Ele acorda no dia seguinte com a perna numa tala improvisada e então também decide descobrir mais sobre a identidade que roubou. Entre as coisas de Brind'Amour estão várias cruzes, um diário com desenhos de lobo e uma engenhoca que deixa Joseph curioso. Mexendo no objeto, ele descobre que se trata de uma arma e que os crucifixos são, na verdade, estacas de madeira. Sem querer, Vadeboncoeur o ajuda a manter a farsa ao elogiar sua modéstia por não ter se apresentado como uma celebridade. E Joseph então se conforma com o papel de padre Brind'Amour dali por diante. É então que o Lord Beaufort chega com as donzelas e Vadeboncoeur não consegue esconder o nervosismo. Mais uma vez esquecendo de seu personagem,
Joseph o ensina a seduzir as damas com tanto entusiasmo que os dois quase se beijam. A irmã Margot fica encarregada de vigiar as futuras esposas no período de quarentena, em que ficarão isoladas na capela. Marie percebe que o herdeiro dessas terras, Jean, está de olho em Sophie. Com medo que alguma outra passe a perna na irmã, ela a convence a desobedecer à quarentena e fugir pela janela para se adiantar na sedução. Marie combina de esperar por ela no mesmo lugar assim que o sol se puser, para deixá-la entrar sem que a freira descubra. Com a capela ocupada, o adeus a Aurélien acaba sendo só o enterro e seus amigos xingam o Lorde discretamente por isso. Todos ficam em silêncio por alguns momentos até Joseph se dar conta de que estão esperando seu discurso. Enrolando o melhor possível, ele mistura várias liturgias e improva na nomenclatura, despertando olhares de estranheza. Logo depois desse fiasco, os Beaufort aparecem e o Lorde se mostra agradecido por todo o trabalho e dedicação de Aurélien, jurando vingar sua morte a qualquer custo. Finalmente, o comportamento pouco cristão de Joseph começa a gerar suspeitas, mas não de que ele seja uma farsa. Os camponeses temem que o lobisomem tenha infectado o jesuíta e decidem trancá-lo até o dia seguinte por segurança. Vadeboncoeur não parece muito de acordo com a precaução, mas não quer contrariar os amigos e ajuda a prendê-lo. Joseph demonstra profunda indignação com tal heresia e esmurra a porta, mandando todos ao inferno. Já está começando a escurecer e vemos que Sophie está perdida no meio da floresta, chorando e com medo. Ainda inconformado de ter sido preso de novo tão rápido, Joseph usa os crucifixos de Brind'Amour para cavar um buraco rumo à liberdade e se esgueira por baixo da parede. Já é tarde da noite quando ele sai do outro lado e sua luta recente com o lobisomem o deixa em alerta a cada som ao redor. Passando pela capela, ele tromba com Marie de repente e ambos quase morrem de susto. Ele pergunta se ela viu algum lobo por ali e ela diz que não, com pressa de procurar por Sophie. Joseph decide acompanhá-la e Marie explica que sua irmã deveria ter voltado antes do anoitecer. Ela diz que talvez Jean tenha se aproveitado da situação e Joseph tem a mesma opinião sobre o caráter dos nobres. Quando eles escutam o uivo de um lobo, Marie se agarra a Joseph por um instante, mas logo recupera a compostura e os dois prosseguem a busca. Ela grita o nome da irmã e Joseph alerta que não é boa ideia chamar a atenção do Lord Beaufort, pois ele leva a tal quarentena muito a sério. Ele também explica que um animal o mordeu e pede um momento para descansar, sem saber que alguém está espiando a dupla no meio do mato. Marie lamenta seu fracasso, dizendo que só veio da França para ficar de olho na irmã e já a perdeu no segundo dia. Tentando consolar a moça, Joseph diz que Sophie deve estar nos braços do futuro marido e pergunta por que ela própria não acompanhou a irmã, já que podia ter fisgado outro Beaufort. Marie explica que não agradou nenhum dos pretendentes por causa de sua aparência, dizendo que é praticamente só pele e osso. Joseph discorda na mesma hora, enchendo a moça de elogios e galanteios enquanto apalpa suas costas. O camponês intrometido fica chocado quando os dois se beijam e faz o sinal da cruz, ainda achando que Joseph é padre. Marie tenta parecer indignada com a audácia, mas logo se rende ao charme dele. Enquanto os dois rolam para o chão, Sophie agradece aos céus quando consegue achar o caminho de volta à capela. Porém, antes que ela possa andar até lá, o lobisomem surge a poucos passos dela e parte para o ataque. Na manhã seguinte, Marie confessa sua indiscrição à amiga Belinda e diz que deixou seu lenço com Joseph para provocar um segundo encontro. Ela ainda está preocupada com a irmã, mas Belinda também acha que ela deve ter fisgado um noivo e passou a noite por lá mesmo. Enquanto isso, Vadeboncoeur vai à caça do monstro com os amigos do Trisac e Framboise, reclamando que haveria muito mais homens atrás da fera se Aurélien fosse nobre. O trio então encontra os restos do outro camponês, aquele que estava observando o casal na noite anterior. Do Trisac desconfia que tenha sido o padre lobisomem e é justamente Joseph quem aparece por ali nesse momento. Os três começam a persegui-lo e ele foge para a capela, dizendo à irmã Margot que Deus lhe mandou purificar uma das moças. Agarrando Marie pelo braço, ele explica a situação e confessa tudo, até mesmo a parte em que fugiu da forca. Ele quer que ela convença os camponeses de que ele não virou lobisomem durante a noite anterior, mas Marie responde que será queimada na fogueira se desconfiaram que ela se engraçou com um padre. A freira tenta impedir a entrada dos infiéis que querem bater no padre, mas do Trisac consegue passar e Joseph é forçado a sair pela mesma janela que Sophie. Porém, Framboise o ataca logo em seguida e o prende pelo pescoço com um ancinho, chamando os outros. Margot fica abismada ao vê-lo sendo arrastado e sai para defendê-lo. Emerentienne também se choca com esse tratamento e se une à freira, que a manda buscar o bispo imediatamente. Os carrascos não se abalam com a rebeldia e continuam montando a fogueira em que pretendem purificar a alma do padre. Joseph pede que o deixem amarrado até a noite para que vejam a transformação antes de acender o fogo, ficando assim com a consciência limpa. Eles têm tanta certeza de que ele é mesmo um lobisomem que concordam com a ideia. Enquanto esperam, Vadeboncoeur lê o diário de Brind'Amour e revela uma história muito mais cabeluda do que a versão tradicional.
Um poeta amigo de Brind'Amour estava sumido na floresta por dias até que o jesuíta o flagrou em pleno acasalamento com uma loba. Foi essa horrível união que gerou uma ninhada de lobisomens caçados e abatidos por Brind'Amour desde então. De acordo com as anotações do padre, as mordidas não são contagiosas e Vadeboncoeur acha que isso é o suficiente para inocentar o suspeito. Porém, eles ainda pensam que Joseph e Brind'Amour são a mesma pessoa e Framboise o acusa de ter escrito aquilo para se livrar. Então vemos que Sophie ainda está viva, porém presa numa masmorra e acorrentada pelo tornozelo. Os uivos começam assim que a noite cai e um vento arrepiante apaga as tochas ao redor de Joseph, ainda amarrado. Dutrisac quer acender logo a fogueira, mas Vadeboncoeur mostra que nada aconteceu até agora. Ele também lembra que há um lobisomem à solta de qualquer forma e isso deveria ser o foco deles no momento. Andando devagar, ele vai reacender a tocha apagada e algo o ataca subitamente. Ele é arrastado pelas pernas e Joseph implora que o soltem antes que seja comido. Framboise perde a paciência e avança para dentro da escuridão com gritos de guerra que logo se tornam berros de horror. Dutrisac finalmente solta Joseph e ele prepara a arma para o contra-ataque, mas a voz de Vadeboncoeur pede que não atire. Ele volta para a luz ofegante e diz que Framboise já era. Então os olhos brilhantes do monstro surgem bem à frente e suas formas começam a ficar mais nítidas conforme ele se aproxima. Assim que a fera salta para dar o bote, Joseph dispara uma das estacas e o acerta em cheio. Depois que os três se recuperam do susto e começam a vasculhar os arredores, eles encontram o inimigo já de volta à forma humana. A boa notícia é que ele está morto e a péssima é que seu pai é o Lord Beaufort. Dutrisac vai logo jogando toda a culpa em Joseph, mas Vadeboncoeur diz que não há castigo se não houver delator e o amigo promete ficar de bico calado. Eles aproveitam a fogueira para se livrar das evidências e Dutrisac vai embora xingando o padre de azarado. Na masmorra, Sophie se alegra ao ver Jean chegando e conta que foi capturada pela besta. Porém, ele não parece nada surpreso e ainda diz que isso foi providência divina. Vadeboncoeur deduz que os outros dois filhos do Lorde também devem estar sob a maldição e diz que alguém precisa proteger as filhas do rei. Joseph ignora essa preocupação e decide dar no pé o mais rápido possível, deixando o amigo muito decepcionado. Mais tarde ele está arrumando as coisas com pressa quando chega Pierre, o filho caçula do Lord Beaufort, avisando que seu pai organizou um jantar formal em homenagem ao padre. Joseph promete comparecer e tenta despistar o inimigo dizendo que tem muitos índios para converter. Mas Pierre então desata a falar sobre seus pensamentos impuros com Marie e pede que ele os case durante o tal jantar hoje mesmo. Só agora Emerentienne chega ao destino e diz ao guarda que os camponeses estão querendo queimar um padre, mas então fica chocada ao reconhecê-lo no cartaz de procurado. Joseph tenta alertar Marie sobre a verdadeira natureza de Pierre e ela não leva nada disso a sério, ainda determinada a encontrar sua irmã. Vendo que não vai convencê-la a fugir, Joseph decide ir ao jantar com ela na casa dos Beaufort. Pierre fica todo afoito com a chegada de sua amada e o Lorde também chama Jean para prestigiar a visita do famoso Brind'Amour. Durante a refeição, Jean caçoa do jeitão bruto do jesuíta e Joseph responde que não aprendeu regras de etiqueta porque estava muito ocupado caçando lobisomem. O comentário pesa no clima, mas não é tão inesperado assim, pois o Brind'Amour verdadeiro é famoso justamente por causa das lendas sobre isso. Então Joseph começa a inventar uma história de infância sobre um cão raivoso. Ele diz que seu pai lhe deu uma faca e o trancou com a fera, proibindo que ele saísse dali sem resolver o assunto. Joseph encena os golpes da batalha em detalhes e isso é a desculpa perfeita para chegar perto de Pierre com a faca. O rapaz já está inquieto com a demora e aperta a mão de Marie pedindo que o padre termine logo o relato e os casasse. Então Joseph o agarra de repente e encosta a lâmina no pescoço dele, exigindo saber onde está Sophie. Lord Beaufort e Jean são pegos de surpresa, mas não podem ajudar Pierre porque Joseph aponta o lançador de cruzes com a outra mão. Marie começa a vasculhar a casa e logo descobre a masmorra entrando lá com um lampião. Pierre consegue se livrar do aperto e Jean aproveita a distração do inimigo para sacar a pistola, acertando Joseph de raspão ao mesmo tempo em que é atingido por uma das cruzes. Lá embaixo, Marie se enche de horror ao ver os restos de Sophie e finalmente entende que a história de lobisomens é verdadeira. Pierre chega desesperado e jura que não é um deles, propondo fugir com ela no meio da noite. Marie o rejeita, dizendo que ele sabia de tudo isso e não fez nada. Mas Pierre continua insistindo na própria inocência enquanto parte para cima dela, explicando que sua vontade é de atacá-la de outra forma. Jean se recupera mais rápido que Joseph e o Lorde começa a ameaçar Joseph, dizendo que vai usá-lo para alimentar os filhos. Seus filhos precisam de força para liderar aquele território e é por isso que ele escolhe sempre as moças mais carnudas. Desistindo de conquistar Marie por bem, Pierre a acorrenta pelo pulso e começa a se transformar, revelando que tinha mentido antes. Jean também está no meio da metamorfose, enquanto seu pai revela que conheceu o verdadeiro Brind'Amour há muitos anos, pois o padre admirava seus poemas.
Joseph finge ainda estar muito fraco enquanto pega um pedaço de ferro, mas o Lorde é habilidoso com a sua espada e bloqueia a investida surpresa. Os dois começam a lutar e antes que Joseph seja morto, os guardas chegam com Emerentienne, e Joseph se entrega na mesma hora pedindo para ser jogado na prisão de novo. Beaufort mente que o flagrou roubando a despensa e o entrega aos guardas, que então pedem mais um favor. Dizendo que estão exaustos da viagem, eles imploram que Beaufort os deixe descansar em suas terras pelo menos até o dia seguinte. O Lorde concorda com um sorriso benevolente que some ao fechar a porta, e então diz a Jean que não volte para casa antes de devorar o falso padre. Em seguida, ele desce a masmorra e grita com o outro filho, envergonhado das tendências humanas de Pierre e mandando que ele também saia à caça do inimigo. Emerentienne pede perdão ao amigo e diz que só o entregou aos guardas porque não conseguiu controlar a surpresa. Mas Joseph diz que isso o salvou e recomenda que ela se abrigue na capela. Enquanto Marie recupera os sentidos e se solta da corrente, os guardas acampam nas terras do Lorde para passar a noite. Joseph tenta alertá-lo sobre os lobisomens, mas ninguém o escuta. Quando as feras aparecem para atacar o grupo, Joseph foge correndo e encontra Marie na floresta. Depois de se fartar com os guardas, os irmãos lobisomem vão atrás do casal enquanto Vadeboncoeur reforça as trancas da porta para proteger as mulheres na capela. Ele retira tudo de novo ao ver o amigo se aproximando com Marie e deixa os dois entrarem, fechando os monstros lá fora e segurando a porta com o corpo. Depois de um breve silêncio, todos escutam um peso aterrissando no telhado e andando até os fundos. O som de vidro quebrado avisa que a sacristia foi invadida e Joseph manda o amigo sair da frente para que possa acabar com a fera de uma vez por todas. Uma das mulheres vira para trás e solta um grito ao ver que o outro lobisomem também já entrou. A irmã Margot sugere rezar, mas as moças preferem o contra-ataque e liquidam Pierre com golpes de crucifixo. Vadeboncoeur fica com o machado esperando na porta da sacristia e ouvindo os sons da luta do outro lado. Finalmente, Joseph sai de lá vitorioso, deixando o corpo de Jean caído no chão. Vadeboncoeur começa um diário algum tempo depois, contando uma versão modificada dos fatos para que seu amigo mantenha a identidade de Brind'Amour. Um corpo não identificado tomou o lugar de Joseph no túmulo e o padre vai embora com a linda noviça Marie, enquanto o Lord Beaufort só pode observar com raiva e aguardar o tempo para sua vingança.